Olá, pessoas vencedoras aqui do nosso canal Sabendo Viver. Eu sou Sinara França, para vocês que não me conhecem ainda. Eu sou terapeuta cognitiva comportamental e hoje eu vou falar aqui com vocês, contar um relato de uma seguidora. Eu deixei um recado lá na comunidade do YouTube pedindo a vocês que passaram por relacionamentos abusivos com narcisistas ou psicopatas supostamente religiosos. E esse vai ser o primeiro relato que eu vou ler aqui para vocês. Eu peço a vocês que assistam esse vídeo até o final, fiquem atentos a esse relato, porque, gente, o número de pessoas que se relacionam com narcisistas e com psicopatas que se dizem religiosos, gente, é uma porcentagem tão grande que vocês não imaginam. Eu venho pesquisado sobre esse assunto. Eu tive conversando com uma pessoa há pouco tempo, uma pessoa que trabalhou no centro de reabilitação, de ajuda, orientação a mulher vítimas de relacionamentos abusivos. E essa pessoa me relatou, inclusive esse local hoje não funciona mais. É um local que há muito tempo ajudava mulheres que passavam por abuso. E ela me falou que 99% das mulheres que passavam por ali eram mulheres que tinham a religião evangélica. E ela falou que ali ela citava, tinha algumas perguntas que eram feitas no momento em que a vítima chegava àquele local, e uma das perguntas era a religião. Então, ela conversando comigo, e ela me passou essa informação. Aqui no canal também, a maioria das pessoas que deixam seus comentários, muitas são pessoas que passaram por relacionamentos abusivos, aonde o suposto agressor ou até mesmo a suposta agressora também são pessoas que se dizem religiosas. Então, eu vou começar aqui o relato para vocês e eu vou comentando aqui com vocês um pouquinho conforme eu for lendo. Olá, Sinara, boa noite, parabéns pelo seu canal, pelo seu trabalho, você já me ajudou muito, de verdade. Aqui eu vou colocar um nome fictício, Milena, mas esse não é o nome realmente da pessoa que me mandou o e-mail. Vou tentar resumir, porque a história é longa. Fui casada por 18 anos, tive 3 filhos maravilhosos. Infelizmente, não deu certo. Ele bebia demais e eu passei por anos orando pela restauração do meu casamento. Olha aqui, na primeira relação, ela diz que ela passou anos orando pela restauração do casamento dela. Mas um dia ele quebrou a casa toda e eu separei. Nesse tempo, enquanto trabalhava em 2 empregos para cuidar dos meus filhos, eu mergulhei na Bíblia, estudos bíblicos, meus filhos iam para a igreja enquanto eu trabalhava e se tornaram músicos, enfim. Esse era o ambiente na minha vida, trabalho, filhos, casa, igreja, quando tinha tempo. Não queria ninguém, aparecia eu dispensava, estava traumatizada. Você vê aqui que ela já tinha um trauma do primeiro relacionamento. Fiquei 4 anos sozinha. Um belo dia, um ex-pastor, que havia sido pastor do meu filho há anos atrás, me chamou no Facebook. Começamos a conversar. E ele me falou que estava divorciado há 4 anos também, que não havia aparecido ninguém, que já havia ficado com uma pessoa, mas nada sério. Eu enrolei bastante, porque não queria ninguém. Até o dia que resolvi sair com ele para conversarmos. Afinal, embora ele não fosse mais pastor, conhecia a Bíblia. Achei que os assuntos poderiam ser interessantes. E principalmente não ia querer sexo. Afinal de contas, foi pastor, né? E eu só havia tido o pai dos meus filhos na minha vida. Fomos ao shopping, tomamos café, no outro dia também, café no outro dia, cinema. Demorou uns 3 meses para acontecer o primeiro beijo. E quando tive coragem de ir ao motel com ele, já havia esquecido que ele tinha sido pastor um dia.
porque ele quase não falava da Bíblia. Ele falava sobre tudo. Na verdade, era bastante diferente do que eu imaginava. Mas eu me senti à vontade com ele, e pelo menos as primeiras 4 vezes que fomos ao motel, nada aconteceu. Ele super me entendeu. Hoje sei o porquê da paciência. Ele tinha outras 3. Iniciamos um namoro e eu não tinha por que esconder de ninguém. Um dia comentei numa foto dele e uma mulher não gostou. Não entendi muito bem. E no domingo que ele me falou que ia ver o pai no interior, ele foi para Aparecida do Norte com ela. Eu descobri e ele me falou que era uma amizade colorida. Que se me contasse, eu não iria querer mais nada com ele. Que viajou para dar um ponto final e que não queria me perder, pois queria casar comigo. Voltar para a igreja, pois nesse tempo todo ele sempre era convidado para pregar em igrejas. Ele era super respeitado. Para muitos, era o pastor que estava sozinho, porque temia a Deus. E toda essa ilusão, né? Então, ele tinha lá sua imagem de pastor sozinho, aonde saía pregando para as igrejas. Assim ela relata aqui. Bom, não sei por que acreditei e segui com ele. Ele me tratava como uma rainha. Eu estava muito tempo sem sair, sem vida, sem pensar em mim, e achei que era coisa do passado dele. Seguíamos. Ele seguia pregando quando era convidado, mas quando saía da igreja era outra pessoa. Nem parecia aquele que havia pregado. Lembro uma vez que ele teve que parar o carro e eu vomitar, porque eu estava com nojo de tudo, mas não sei por quê. Eu seguia. Mal sabia o que viria pela frente. Ele trabalhava numa multinacional e eu maquiadora profissional. Enfim, um dia ele me falou que não marcava a data do casamento porque eu não estava bem estabilizada. Doeu, mas segui. Ele foi demitido, daí vi que não iria acontecer tão cedo. Era Deus. Ele nunca havia viajado com os filhos, fiz ele viajar. Aliás, não viajávamos sem levar os filhos dele e minha caçula. A filha dele me amava, a filha dele me ama até hoje. Mais uma viagem dessa, meu celular descarregou e eu pedi o dele para ligar para minha filha mais velha. No que eu estou com o celular na mão, missionária, frequentadora assídua, professora de escola dominical, que inclusive me mandou mensagem parabenizando pelo relacionamento quando ele postou relacionamento sério no Facebook. Estava enlouquecida no WhatsApp dele, xingando ele. Abre aspas. E como pode você na praia e eu aqui? Se você aparecer com ela, eu conto tudo. Fecha aspas. Eu quase caí para trás. Printei tudo, mandei para o meu WhatsApp. Ela, com medo que eu jogasse no ventilador, mudou de casa no dia seguinte. E ele disse, graças a Deus, porque ela me chantageava. Olha só, aquela mesma historinha, a culpa sempre é da ex, a ex é louca, é a ex que é ciumenta, sempre a culpa é da outra. Todas são as erradas, já que eles haviam tido um namoro de apenas 3 semanas, há muito tempo atrás, e ela não havia superado. Olha a conversinha dele. Pasme, Sinara, eu segui com ele após isso. Era muito pouco que ele me proporcionava. Passeios apenas. Ele dormia na minha casa, almoçava, jantava e em 4 anos levou pão umas 3 vezes apenas. Olha só, é aquele famoso, né, descansado que não gosta de trabalho e fica caçando mulher para ficar às custas. Passaram-se alguns meses e um perfil fake começou a me atacar, dizendo que ele estava comigo, mas amava ela. E o perfil tinha apenas uma foto fake. Mas logo ela se apresentou. Era uma mulher que havia ficado com ele por 7 anos. Como?
se ele estava divorciado há 4 anos? Como que se ele estava divorciado há 4 anos, como que ele já tinha essa outra mulher há 7 anos? Olha as mentiras, né? Vão tudo aparecendo. Quando nos conhecemos, e ela me falou, abre aspas, sim, porque quando ele se separou, ele já estava comigo há 3 anos. Então, quando ele se separou dessa mulher que ele disse aqui para Milena, ele já estava há 3 anos com essa outra. Me largou quando tudo aconteceu. Fecha aspas. Inclusive, ela estava doente, deprimida, e ele havia feito ela sair da igreja. Outra crente, né? Entre aspas. Ela coloca aqui, a Milena. Estava para lá de envolvida. Já era 1 ano junto. E para quem só havia tido um relacionamento que me fez sofrer demais, um homem que me tratava tão bem, eu não queria perder. Então, ela diz aqui que ele o tratava muito bem. O príncipe encantado, né? Dava aqui aqueles momentos, aquele momento em que eles fazem a vítima se sentir no pedestal, se sentir única, se sentir amada. Eu não queria perder, queria crer que era coisa do passado dele. E comigo era diferente. E assim ela foi se enganando, né? Acreditando nas mentiras dele. Nossas famílias se conheciam e esses relacionamentos eram escondidos. Enfim, achava que era diferente. Eu não tinha paz, não confiava nele de jeito nenhum. Não pegava mais na Bíblia. Desacreditei de tudo, mas com ele. Ele, nessa altura, estava como pastor na igreja de um irmão dele. Olha aqui, gente, ele já estava atuando como pastor. Aliás, ele sempre atuou como pastor, né? Como ela disse anteriormente, ele sempre saía pregando aí nas igrejas. Que eu não ia muito. Me senti envergonhada. Estar num namoro eterno com um pastor. Para quem não sabe, pastores não fazem sexo antes do casamento. E nós já estávamos há quase 4 anos nessa vida. Até que no Natal de 2019, na minha prima, que é a Xará de Sinara, perguntou para ele assim, e aí, quando sai esse casamento? Ele respondeu, vamos mudar de assunto. Um dia antes, eu havia descoberto que numa discussão nossa, ele foi para a casa daquela que foi amante dele por 7 anos. Segundo ele, por questão fisiológicas. Eu tentei passar o Natal e Ano Novo para não estragar, mas não deu. Dia 25 eu terminei, disse que não dava mais. Ele até disse que não, que pretendia casar logo, né? Olha só como eles fazem, o Wolverine, né? Ela queria dar um basta, ela quis dar um basta, então ele usou do casamento, que queria se casar, coisa que ele vinha dizendo que não queria se casar mais. Para que eu não fizesse isso. Mas estava decidida. Ele aceitou fácil demais para quem dizia que não vivia sem mim. Fiquei mal, de cama. Em fevereiro, meu pai faleceu. Ele não mandou nenhuma mensagem, nada. Me deletou. Começou a postar diariamente vídeos pregando, dizendo para as pessoas deixarem os nomes para oração, que ele iria orar e que estava abrindo a igreja dele. Oração do capeta, né, gente? Só falando assim. Eu stalkeava todos os dias e vi que ele estava reformando a casa dele. Algo que ele dizia não ter dinheiro para isso. E após 3 meses, uma aliança de compromisso. Ah, esqueci de dizer que ficamos noivos em dezembro de 2017, com festa, família e tudo. Ele fez questão de comprar móveis com uma grande amiga minha que trabalhava numa loja e eu apresentei ela e o esposo para ele. Eles seriam meus padrinhos de casamento.
Ele está com essa atual, provavelmente, desde antes de separarmos. Porque apesar deles nunca aparecerem junto nas redes sociais, tá vendo, gente? Presta atenção aí, ó. É um ponto-chave aqui. Você que tá aí desconfiada, que tá num relacionamento abusivo, por que seu parceiro, sua parceira te esconde, não te coloca em rede social, diz que não usa rede social porque eles sempre usam. A única pessoa que acredita que esse narcisista ou esse psicopata não usa a rede social é a vítima, porque eles estão usando sempre. Ele postou foto das mãos com aliança, com a legenda feliz. Eu, como stalkeava, vi que quem curtiu e achei ela. Era uma veterinária. Ele que odiava gatos, hoje posta fotos com gatos. Fez um Instagram de consultor de cães e gatos. É aquela questão, né? Diz para essa vítima o que não gosta, o que é feio ou proíbe. Aí, quando vai se apresentar com outra vítima, ele se apresenta justamente fazendo tudo aquilo que ele dizia anteriormente, que ele não suportava, que ele não gostava ou que ele até mesmo não admitia. Fez um Instagram de consultor de cães e gatos a ponto das pessoas perguntarem a ele se ele se tornou veterinário. Mas ele quer ganhar em cima dela. Assim como quis ser meu sócio na maquiagem e eu não quis. Tá vendo aí? Se encostou na veterinária para, né, se fazer o nome aparecer. Eles adoram imagem, eles adoram usar as outras pessoas para poder se apresentar como sendo alguém, porque eles não constroem nada, eles não fazem nada. Assim também como ele tentou ser sócio lá nas maquiagens aqui da Milena. Em fevereiro me mandou mensagem dizendo que queria saber se eu estava bem, que foi mais forte do que ele. Nossa, gente, que amor, né? E pasme, se eu havia recebido a herança do meu pai. Então, provavelmente, ele já sabia que ela estava para receber uma herança, então ele a procurou como se nada tivesse acontecido, dizendo que foi muito mais forte que ele, mas que, na verdade, ele queria saber se a Milena tinha recebido a herança do pai dela. Disse que está no prejuízo, que investiu na clínica veterinária da ex-namorada, que não é mais, né? Diz ele, que agora já é ex, né? Tudo um plano, tudo um jogo, tudo uma manipulação. Que ela queria ele de volta, mas ele não queria ela. E disse que não tem sorte no amor, né? Então ele ainda coloca, como ele se fazendo de troféu disputado, ainda diz que ela ainda quer ele, né? Tá atrás dele ainda, mas que ele não quer mais, né? O poderoso. Todo mundo atrás. Entre outras coisas, deixei ele falar, até porque eu queria saber. Estava com muitas dúvidas. Fiquei muitos meses de cama. Engordei 20 quilos. Foi horrível. Não desejo a ninguém. A ponto dos meus filhos falarem que queria a mãe de volta. Imagina a situação dela. Nesse mesmo dia, eu fiz uma coisa que não fazia há muito tempo. Stalkear. Você acredita que ele havia passado o final de semana na praia com ela? Eles postavam fotos no mesmo lugar, mas não juntos. Não sei por que até hoje. Com certeza era alguma trama que ele não queria aparecer para uma outra vítima, né? Porque é assim que eles vão fazendo, manipulando, jogando uma, jogando outra, e eles vão lá, né? Estão sempre se envolvendo com várias ao mesmo tempo e ficam ali onde tiver mais suprimento, é onde que eles vão se aproximando. Se ela era casada, não sei. Não usavam alianças, até a última vez que eu olhei. Não faço mais isso, graças a Deus. Ela parece que saiu de um longo casamento e se envolveu com ele.
ela acha ser o príncipe, que investe nela e tudo mais. Eu disse a ele que respeitasse a mulher, que ele deveria fazer isso quando estava comigo. Dizer que não está junto e entrar em contato com o ex. Creio que ele ficou com medo e me bloqueou. Eu bloqueei de volta. Um mês depois me desbloqueou. Dá para ver a foto dele. Sinara, sei que ficou longo, mas foi bom. Coloquei para fora mais uma vez. Nesse tempo foi muita terapia, oração. Me perdi, me descaracterizei. Às vezes tenho saudade de mim. Olha só, né? Quando é o ponto onde a pessoa ela perde a sua própria identidade, ela não se identifica mais. Do que eu era antes de tudo isso. Até o pai dos meus filhos, que foi tão difícil, até ele veio conversar comigo para eu sair da tristeza que eu estava. Ele segue com as pregações e na ideia de casar para ter uma igreja. Talvez não seja com essa moça, que segundo ele mesmo, ela é espírita e não entenderia nada. Aprendi com tudo isso que o caráter independe de religião e o nível de intimidade com Deus é o que torna uma pessoa capaz de amar ao próximo. Muito obrigada pela oportunidade, um grande beijo e sucesso em tudo. Muito obrigada, Milena, aqui pelas suas palavras aqui no final do seu e-mail. E é isso, gente. É isso, já comentei bastante para o vídeo não ficar muito longo. E são experiências, somente falando aqui. Gente, ó, olhos abertos, ouvidos atentos, porque existem muitos psicopatas narcisistas que eles utilizam da religião justamente para manipular, justamente para buscar as suas presas, usar a palavra de Deus justamente para prender as pessoas e assim poder fazer o que quiser. Então, pessoas vencedoras aí do canal, se quiserem me mandar um e-mail, tá? sinarafranca6@gmail.com, pode me mandar, que eu estou selecionando aqui, vendo alguns casos, não sei se será possível eu ler a história de todos vocês que me enviarem, mas eu vou tentar ler o maior número possível de pessoas que me enviarem, tá bom? Então, gente, esse foi o meu vídeo. Curtam aí o vídeo, claro, se vocês gostarem, compartilhem, vamos divulgar sobre esse assunto. Se inscrevam no canal, acione aí o sininho que vocês vão estar sempre recebendo as notificações no momento exato que eu divulgar aqui no YouTube. Até o próximo vídeo.